Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Supabase para Android. Nessa aula, a gente vai criar a tela de cadastro e de login para a gente poder simular, a autenticação de usuários. Para que a gente consiga começar a trabalhar com a autenticação, o cadastro, eu preciso ter a tela de cadastro para poder cadastrar um usuário e a tela de login para poder fazer a autenticação desse usuário. E depois que a gente fizer a autenticação, a gente quer mandar ele para uma tela principal. Pode ser uma tela home, uma tela de listagem. Nesse caso, eu vou mandar para a tela home. Na aula passada, a gente configurou o Supabase no Android Studio. A gente já consegue se comunicar com o servidor do Supabase. Eu até criei uma conta aqui, uma conta fictícia. Vamos excluir essa função suspensa aqui. A gente não vai estar utilizando aqui por enquanto. E aqui eu vou excluir tudo isso daqui também. Por quê? A nossa main activity vai ser a tela onde a gente vai configurar a parte de navegação. Para que eu consiga navegar da tela de login para a tela de cadastro e depois que eu autenticar, sair da tela de login e ir para a tela home, envolve um processo de navegação. Então, além de a gente criar as telas, a gente precisa implementar toda a navegação da nossa aplicação. Então, como que vai funcionar? A gente vai ter aqui basicamente uma tela de login. Essa tela de login vai poder navegar para a nossa tela de cadastro. A nossa aplicação ela vai iniciar na tela de login. E se o usuário não tiver conta, ele vai para a tela de cadastro para poder criar uma conta. Então, a tela inicial é a nossa tela de login. E a partir da tela de login, eu tenho a tela de cadastro. Quando eu cadastrar o usuário, eu vou voltar para a tela de login para poder fazer a autenticação, o login do usuário. E depois que eu fizer o login, eu quero mandar o usuário para qual tela? Para a nossa seção principal, para a nossa tela principal. E nesse caso, vai ser a tela home. Então, a tela home vai ser a nossa tela principal. Importante que a gente entenda todo esse fluxo aqui. Só que para a gente poder fazer essa navegação aqui, eu preciso de uma biblioteca de navegação, que nesse caso é o Navigation 3, a biblioteca mais atual. E o Navigation vai ter a Home, a Login e a Cadastro como configuração principal. E a gente vai estar executando aqui na nossa Main Activity, porque a Main Activity é a primeira atividade que inicia na nossa aplicação. É a atividade lançadora. Então, primeiro é executado os códigos na main activity e depois vai ser direcionado para nossas funções composable. Então, o Navigation 3 ele vai estar configurado aqui na nossa main activity. Muito importante que você entenda isso. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou acessar aqui o Google e você vai digitar aí, Navigation 3. Navigation 3 Android. Primeiro passo, a gente vai configurar a biblioteca de navegação. Navigation 3, vou deixar o link na descrição para você. Vamos implementar as dependências. Eu posso descer um pouquinho mais aqui. E aqui você consegue ver em Get Started ou Comece Agora. Ele traduziu o site para mim aqui. A gente consegue ver a implementação. Eu vou descer um pouquinho mais aqui e tá a configuração do projeto. Precisamos do que aqui? Só das bibliotecas obrigatórias, porque tem bibliotecas que são opcionais. Então, eu não preciso de todas, eu só preciso do principal. Isso é importante que você entenda. Ele fala, que eu preciso estar com o SDK na versão de compilação 36. Se eu voltar no meu projeto aqui, no build.gradle a nível de aplicativo, o meu projeto ele está sendo compilado na versão 37. Então, a gente já consegue cumprir esse requisito. E aí, se você descer um pouquinho mais aqui, você vai ver as dependências. Nesse caso, a gente precisa só dessas duas aqui, que é o Navigation 3 UI e o Navigation 3 Runtime. Só que eu preciso passar lá no meu arquivo libs versions tunl a biblioteca pura, todo o caminho da biblioteca. Então eu vou precisar do quê? Da versão do Navigation, que é a versão 1.1.4 93 Core, e eu vou precisar dessas bibliotecas obrigatórias, que é o Core.
core. Sempre que você vê a palavrinha core, quando a gente fala de biblioteca, são as dependências principais. Aqui é opcional, tá vendo? Esse plugin é opcional, tudo isso daqui é opcional. Agora, isso daqui é obrigatório. Precisamos do Navigation 3 Runtime e do Navigation 3 UI. Então, eu vou selecionar todo esse bloco de código, Ctrl C, eu vou acessar aqui, ó, Project, vou acessar aqui libs versions TUNL, vou minimizar isso daqui, minimizar. E aqui na parte de libraries, que são as bibliotecas, eu vou colar a dependência, nesse caso, a biblioteca do Navigation 3. Precisamos da versão do Navigation 3, que é o Nav 3 Core. A versão é 1.1.4. Então, vou pegar aqui, ó, a variável que contém a versão, vou dar um Ctrl C e colocar aqui na parte de version. Eu vou passar aqui a versão do Navigation. Agora sim ele está pegando a variável. Bacana. Coloquei as dependências. Agora a gente precisa fazer o quê? Precisamos passar lá para o nosso build.gradle a nível de aplicativo, porque o próprio Gradle é que vai instalar e gerenciar essas dependências. Então a gente vai passar lá para o Gradle o Navigation 3 UI e o Navigation 3 Runtime, que é o que a gente definiu aqui, né? Agora a gente precisa passar para o nosso build.gradle a nível de aplicativo, aqui nas dependências. Então vamos voltar, vamos copiar só essas duas aqui, Ctrl C, vou colar aqui, ó, Ctrl V, e aqui você já pode sincronizar. Inclusive, as outras bibliotecas, tanto do Supabase e o Ktor, a gente pode converter elas para o novo padrão, mandando elas para o libs.version, para ficar mais organizado. Então, em cima dessas bibliotecas aqui, ó, você coloca o mouse em cima, é só você dar um replace. Eu vou dar um replace e ele vai começar a mandar para cá. Ó. Então, eu vou dar um replace em todas elas aqui, ó, replace, replace. É só colocar o mouse aqui, ó, e clicar aqui em replace. Replace. Para ficar tudo organizado, ó. Ele vai começar a mandar para cá, ó, PostgreSQL, Realtime, a mesma coisa a gente vai fazer com o Ktor. Coloca o mouse aqui, replace, replace, se não der, é só você clicar de novo. Replace, ó, não deu, não tem problema. Clica de novo aqui. E esse aqui, ó, esse daqui a gente dá um replace também. Beleza, deu um replace, vamos sincronizar o projeto. A gente vai sincronizar todas as bibliotecas. Esse Kotlin Serialization podemos deixar dessa forma aqui, não tem problema nenhum. E esse Ktor Version eu posso tirar também, ó, não preciso mais, tá? Porque ele vai criar aqui em libs version a versão do Ktor, ó. Tá vendo? Ó? Cadê, ó? Tá aqui, ó. Ele já vai criar a versão do Ktor. Ele criou várias versões do Ktor. Eu poderia ter uma só, não precisa ter tantas versões assim, mas a gente pode ajustar isso daqui depois. O importante é que a gente já converteu tudo certinho aqui, tá tudo funcionando. E aí o que eu vou fazer? A minha main activity precisa ter o Navigation 3 configurado com todas as telas. Mas antes, eu vou criar todas as telas aqui, ó. Eu vou acessar App, Kotlin e Java, o pacote principal. Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima. Eu vou criar um novo pacote que eu vou chamar de Views, onde vai ficar todas as telas da nossa aplicação. Dentro de Views, eu vou clicar com o botão direito, eu vou criar um novo arquivo, file, um novo arquivo Kotlin. A primeira tela que eu vou criar é a minha tela de login. Eu vou chamar de login. Aqui eu vou criar uma função composable, que eu vou chamar de login. Eu vou minimizar. Vou clicar com o botão direito aqui. Eu vou criar mais uma classe, nesse caso um arquivo Kotlin, né? A nossa tela de registro, né? Register. Que vai ser a nossa tela de cadastro. Vou criar aqui uma função composable e eu vou chamar de register. E eu vou criar aqui dentro, ó, mais um arquivo Kotlin que vai ser a nossa tela home. Vou configurar aqui a minha função composable, né? Composable, a minha função home. E tá todas as nossas telas aqui. Criamos a parte da interface. Claro que a gente vai entrar aqui, configurar as telas e tudo mais. Agora eu vou configurar o Navigation. Primeiro, eu vou configurar as nossas telas. Então eu vou clicar com o botão direito aqui em cima do pacote. Eu vou criar um novo package. Eu vou criar um pacote chamado de Navigation. Aqui dentro vai ter todas as configurações da parte de navegação. Navigation. Dentro de Navigation, eu vou clicar com o botão direito. Eu vou criar aqui uma classe Kotlin, uma classe Kotlin, que eu vou chamar de Screen.
Aqui dentro, a gente vai configurar todas as nossas telas. Nesse caso, a gente vai colocar como Select Class, classe selada. Nesse caso, eu vou colocar aqui um Data Object. E a primeira tela que eu vou configurar vai ser a tela de login, que vai ser do tipo Screen. Então, nosso login vai ser do tipo Screen. Vamos ter a nossa tela de cadastro, que vai ser o Register, né? Vai ser do tipo Screen. E a nossa tela Home, que vai ser do tipo Screen. Beleza, configuramos aqui as telas do Navigation. Agora a gente precisa configurar o Setup Navigation, que é a configuração de navegação. Então agora eu vou clicar com o botão direito em cima de Navigation aqui. Eu vou criar um arquivo Kotlin, que eu vou chamar de Setup Navigation. E aqui dentro eu vou configurar uma função composable, que eu vou chamar de Setup Navigation. O Setup Navigation seria a primeira tela onde a nossa aplicação vai passar para poder gerenciar a navegação. Só que para ela ser a primeira tela, para ela iniciar logo de cara ali e depois já passar direto para a tela de login, a gente precisa iniciar na Main Activity. Então o Setup Navigation vai ser iniciado na Main Activity. Vou passar aqui o Setup Navigation. Beleza, já estou iniciando aqui. Vou até colocar na ordem correta para você entender. Main Activity, entra dentro de Setup Navigation e está toda a configuração de navegação aqui dentro. O que eu preciso configurar? O nosso state. O state que vai guardar a navegação, que é o nosso backstack. Lembrando que essa navegação é uma navegação em pilha, ou seja, as telas ficam umas sobre as outras. Navegação em stack. Eu vou criar uma variável chamada de backstack, vai receber aqui o meu remember. E aqui dentro eu vou passar a nossa função mutable state list_of. Dentro dessa opção de navegação vai conter todas as nossas telas. Então precisa ser uma lista. Eu vou passar aqui, que vai ser do tipo screen. Vai pegar a nossa classe Screen, onde tem todas as telas. E aqui, dentro de parêntese, eu vou falar qual que é a minha primeira tela. Ou seja, qual é a tela inicial que eu quero começar. Nesse caso, eu vou pegar aqui Screen, ponto. E eu tenho a tela Home, a tela de Login, a tela de Register. A nossa primeira tela é a tela de login. Então, por padrão, o backstack está começando na tela de login. Essa é só a variável. Para poder fazer todo o gerenciamento de navegação, eu preciso usar o Nav Display, que vem da biblioteca do Navigation 3. Então, eu vou colocar aqui o Nav Display. Esse primeiro aqui, ó, Nav Display. O Nav Display, ele tem vários parâmetros aqui. O parâmetro principal que a gente precisa passar é o backstack. Ou seja, é a nossa pilha de navegação. Então, eu vou passar para ele aqui quais são as telas, para ele gerenciar. A gente precisa passar o onBack. O onBack vai pegar o backstack, ponto, remove last or null. Ele sempre vai remover da pilha. E aqui a gente vai passar as nossas entradas, utilizando aqui o entry provider. Esse primeiro aqui, ó. Entry provider, espera um entry provider, a nossa função. E aqui eu vou configurar cada tela. A primeira entrada, eu vou colocar aqui, ó, entry. A primeira entrada aqui, eu vou especificar que vem de screen. Eu vou configurar a tela de login. E o que acontece? Aqui a gente está fazendo só a lógica. Nós precisamos associar esses data objects, esses objetos aqui, a uma função composable. É aqui que a gente vai configurar essas entradas de navegação. Então eu vou configurar a entrada de login. Aqui eu vou abrir e fechar chaves. E aqui eu vou passar a minha função composable de login. Vou passar a minha função composable de login. Estou associando o meu objeto de login à minha função composable de login. Configurei a primeira. Vamos copiar, vamos colar, vamos configurar a entrada de cadastro, register. Vamos passar aqui a nossa função composable, register. É esse aqui, ó. Register. Configuramos também. E vamos configurar a nossa tela home. Vamos passar a nossa tela home para cá e passar a função composable para cá. Beleza, fazendo isso, a gente já conseguiu configurar a navegação. Só que o que acontece? Configuramos a navegação, só que se eu quiser navegar da tela de login para a tela de cadastro, da tela home para a tela de cadastro e vice-versa, eu não consigo, porque eu preciso passar esse state que contém a navegação para as nossas funções composable. Elas não recebem o backstack.
Então eu preciso passar para cada tela dessa daqui. O backstack é do tipo Snapshot State List, que recebe uma lista de telas. Então você vai simplesmente copiar isso daqui, ó. Você vai copiar isso daqui tudo, ó. Backstack, que é do tipo Snapshot, vai dar um Ctrl C, vai acessar cada tela dessa daqui, ó. Vou acessar login, vou colocar aqui no parâmetro da função, vou colocar o mouse aqui, ó. Vou importar a classe Snapshot State List e vou importar a classe Screen. Vai fazer a mesma coisa em Register. Precisamos passar como parâmetro o nosso objeto para poder fazer a navegação. E a home também. Dessa forma, eu consigo fazer a navegação. Beleza. Ele já tem um parâmetro aqui para poder receber o backstack. Aí, eu vou voltar no Setup Navigation. Se você olhar as funções Composable, está dando erro aqui. Ó. Por quê? Essas telas esperam, se você colocar o mouse aqui, esperam o backstack. Aí eu vou passar o backstack que já está pronto aqui. Ó. Então, nesse caso, eu vou passar backstack, passando a variável backstack, e a mesma coisa para o registro. Mesma coisa para a função home. Dessa forma aqui, a gente já vai iniciar direto na tela de login. E já conseguimos fazer a navegação, porque todos eles recebem o backstack. Bacana, podemos fechar isso daqui, a main activity, a tela de screens, está tudo configurado aqui. Vamos voltar aqui na tela de login e precisamos configurar a tela de login. Eu vou criar uma tela de login bem simples aqui. Basicamente, vai ter uma coluna. A gente vai passar um modifier, vai especificar a largura dessa coluna, ou seja, fill max size, vai pegar toda a largura e toda a altura, né? Toda a largura e toda a altura. Vamos definir aqui uma cor de background, que vai ser um cinza, né? Vou passar aqui o color do UI Graphic, e aqui eu vou passar o light, ou pode ser até o dark gray, tá? Eu vou passar aqui o dark gray, o cinza escuro, mas pode ser o light gray também. E aí eu vou fazer uma configuração aqui, né, na vertical arrangement. Eu vou centralizar tudo que está dentro da coluna. Vou centralizar na vertical no centro e vou centralizar na horizontal, utilizando aqui o horizontal alignment. Ele espera aqui o alignment, ó, você vai colocar aqui, ó, alignment ponto center horizontally. Eu vou centralizar na horizontal e na vertical. Dentro da coluna, a gente vai ter um campo de e-mail, um campo de senha, um botão para entrar e um texto para a gente poder visualizar as mensagens de erro. Mas eu nem vou criar esse texto agora. Eu só vou criar o básico do básico aqui. Então vamos lá. Primeiro, eu preciso dos states. Eu vou criar aqui um state para minha caixa de texto de e-mail. E-mail by remember mutable state off. Eu vou criar aqui um state vazio. Vou colocar o mouse aqui em cima. Ó, vou importar o getValue. Vou dar um Ctrl D. Eu vou criar um state password. O de senha, né? E por enquanto é isso. Aqui dentro eu vou criar uma caixa de texto. Vou colocar aqui um text field. O text field eu vou passar o value, que é o valor inicial da minha caixa de texto. Vou passar aqui o state de e-mail, que vai começar vazio, né? A minha caixa de texto. Vou passar o state e-mail. Aqui eu tenho o onValueChange. O onValueChange é o que o usuário está digitando dentro da caixa de texto. A gente vai passar para dentro do nosso state e-mail que está vazio. A gente vai passar para cá através desse it, que é uma string. Esse it, aí, nesse caso tem que ser var, né? Ó. Tem que ser como var. Eu coloquei val ali. Ó. Tem que ser imutável, pessoal. Ó, coloca como var. Coloca o mouse aqui, importa. Aí, beleza. Eu coloquei como val, é var. Então, tudo que eu digitar vai para dentro do meu state. Eu vou passar aqui o e-mail do usuário. Eu preciso passar um label para essa caixa de texto, ou seja, um texto informativo, né? Falando o que o usuário precisa digitar nessa caixa de texto. Nesse caso, eu vou passar aqui um texto. Vai ser e-mail, né? E basicamente é isso, pessoal. Basicamente é isso. Não precisa de mais nada, acredito eu. Vamos fazer o básico do básico aqui. Eu só vou colocar um alinhamento, né? Um modifier. Eu vou especificar que essa caixa de texto vai pegar toda a largura da tela, né? Fill max width.
A altura eu vou deixar padrão e eu vou definir um espaçamento na esquerda e na direita de 20 e um espaçamento na vertical de apenas 10 dps. Então aqui a gente tem um espaçamento na horizontal e na vertical. E basicamente é isso, né? Vou deixar dessa forma aqui. Eu vou copiar esse text field, vou colocar uma caixa de texto de senha. Aqui vai ser o state password. A gente vai passar a senha. E aqui vai ser senha. Mesma coisa. E aqui eu vou ter um botão. Vou colocar aqui um button. Que vai ter um on-click, né? Eu vou definir o on-click do botão. E nesse botão vai ter um texto aqui. Um texto chamado de entrar. Eu vou só especificar a largura desse botão aqui. Modifier. É esse modifier aqui, ó, do Compose. Eu vou especificar que o botão vai pegar toda a largura e vou definir um padding de 20 dps e 10 dps na vertical. Vamos executar. A primeira tela que vai ser executada aqui vai ser a tela de login, né? Então a gente já tem alguma coisa aqui. Vamos lá, vamos executar isso daqui. A ideia não é focar em layout. A ideia é mostrar as funcionalidades do Supabase. Então eu vou criar coisas simples aqui de layout. Depois você pode criar layouts avançados, enfim. O foco é as funcionalidades. Mas para isso eu preciso ter o mínimo de layout para poder trabalhar. Eu nem estou colocando aqui o preview, já para agilizar. Beleza, acabou de fazer a instalação aqui. Vamos ver como é que ficou, né, pessoal? Ficou bacana, né? Ficou um cinza bem escuro, né? Eu poderia ter colocado um light gray, né? Ficou bem escuro isso aqui. Eu vou colocar um light gray. Mas, ó, é isso que eu quero, tá? É o básico. Poderia até manter dessa forma aqui, não tem problema. A ideia não é, que nem eu falei pra você, layout, mas assim ficou melhor. Então eu tenho o campo de e-mail e eu tenho o campo... Ah, a senha ficou errada aqui, ó. Eu coloquei 2 Hs. Eu tenho o campo de senha e o campo de e-mail. Bem simples aqui, bem simples. Tá aqui, ó, e-mail e senha e um botão. Aí eu vou colocar um texto aqui, ó, não tem conta, cadastre-se. E quando eu clicar nesse texto, eu vou navegar para a tela de cadastro. Então aqui embaixo, eu vou colocar um texto embaixo do botão. Eu vou colocar assim, ó, não tem conta, cadastre-se. Para definir o clique nesse texto, eu posso utilizar o modifier e utilizar aqui, né, a função clickable. Ó, a função clickable. Quando eu clicar nesse texto, eu quero navegar para a tela de cadastro. Como que eu vou navegar? Através do backstack. Então eu vou vir aqui, passar o backstack.add e aqui eu vou adicionar um elemento, nesse caso a tela que eu quero adicionar na pilha, a tela que eu quero navegar. Então eu vou passar aqui a classe screen e aqui eu vou escolher a tela que eu quero navegar. Nesse caso eu quero navegar para a tela de cadastro, então é register. Feito isso, eu já vou navegar para a tela de cadastro. A tela de cadastro não tem nada. Então, se eu executar, eu vou navegar, mas aqui não tem nada ainda. A gente precisa criar a tela de cadastro para ficar tudo certinho. Mas está aqui, ó, não tem conta? Cadastre. Se eu clicar aqui, ele navega para a tela de cadastro. Se eu voltar, ele volta para a tela de login. O que a gente vai fazer na tela de cadastro? Cara, simplesmente copiar tudo isso daqui, ó, menos o texto não tem conta, o botão, tudo. Eu vou copiar tudo aqui, ó. Ctrl C, só vou replicar, mais nada. Porque a tela de cadastro é igual à tela de login. A única diferença é que não vai ser botão de entrar, né? Aqui deixa eu colocar um fechamento, para ficar certo, né? Vai ser o botão de cadastrar. E para diferenciar isso daqui, cara, eu vou trocar a cor desse botão, do botão de cadastrar, só para diferenciar mesmo, mas nem precisaria. Só para você entender que é a tela de cadastro. Eu vou colocar aqui um background. Eu vou colocar aqui uma cor nesse botão. Vou colocar aqui um black. Beleza. Então, cadastrar. Aí vai estar lá senha, e-mail. É a mesma coisa, certo?
Vamos executar. Tela de cadastro já está pronta. Tá aqui, ó, não tem conta, cadastre-se. Eu vou para a tela de cadastro. Ah, tá. Ah, aqui eu esqueci. Eu tenho que trocar por outra propriedade, tá? Não vou trocar pelo background. Aqui no botão, se eu colocar o mouse aqui, eu tenho o colors. Eu vou usar o colors do botão, é melhor. Eu vou colocar colors, espera o button defaults, ponto, button colors. Aí aqui eu vou passar o container color. Aí sim, color.black. Dessa forma eu troco a cor do botão. Daquela forma dá para trocar também, mas nesse caso é mais fácil fazer dessa forma. Tá aqui, o botão tá preto, né? Só para diferenciar, cadastrar, e-mail e senha. E eu volto para a tela de login. E a tela home, eu posso simplesmente dar um Ctrl C aqui, só na coluna, cara. Ó, vou dar um Ctrl C só aqui na coluna. E vou fazer um fechamento aqui. Só isso. E mais nada. Só para falar que tem uma coluna aqui. Beleza, pronto. Terminou. Então, nessa aula, nós configuramos a parte de navegação, todas as telas que a gente vai precisar trabalhar para começar a testar a parte de cadastro, login dos usuários. Eu preciso de pelo menos uma tela de cadastro, uma tela de login e a tela home, né, que é a tela que a gente vai mandar o usuário autenticado. Então é isso. Espero vocês na próxima aula.